A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez aí dando sequência aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas. Estamos nos aprofundando, meditando e estudando as 13 cartas do apóstolo Paulo, as famosas epístolas paulinas. E hoje, queridos, vamos estudar a lição de número 8, que tem aí como data 21 de fevereiro de 2021. E o título da lição que vamos estudar hoje é A Santidade Não Saiu de Moda. Então vamos falar a respeito de santidade. Um assunto aí que Paulo destacou na primeira carta aos Tessalonicenses, né? A primeira carta à igreja de Tessalônica. O texto bíblico dessa lição, queridos, se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Esse é o texto base da lição que vamos estudar hoje. Então, se você não tem a lição em mãos, queridos, e quer acompanhar esta aula, quer meditar nesta aula, pegue sua Bíblia, faça a leitura deste texto bíblico, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que vai ser a base da lição que vamos falar hoje, que é a respeito da santificação. O destaque da nossa lição, queridos, que é o ponto alto aqui da lição, né, como se fosse o texto de ouro da lição, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Então, queridos, o ensino do Evangelho visa a vontade de Deus para nos santificar. Santificar literalmente quer dizer separar, e significa então que Deus, pelo Evangelho de Cristo, separa do mundo para a salvação as pessoas que lhe obedecem. Quem é santo se disciplinará na vontade de Deus em todos os aspectos de sua vida. Paulo exorta aos cristãos de Tessalônica, queridos, que vivam para agradar a Deus. E esse chamado também é para os nossos dias. Não devem então viver contaminados por práticas ilícitas ou qualquer prática que ofenda a santidade de Deus, a quem eles e nós também servimos. Santidade, queridos, é um dos principais atributos de Deus e uma das características que deve ser desenvolvida pelos discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus, queridos? Senão aqueles que seguem a Cristo. Eu sigo a Cristo. Tenho certeza que você também segue a Cristo. Então nós, queridos, somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. E ser santo, queridos, é ser separado do que é impuro e consagrado ao que é puro. É consagrado a Deus. Deus é santo. E nele, queridos, não há nada sujo ou nada impuro. E a partir do momento que nós somos então considerados discípulos de Jesus, passamos a ter como uma de nossas características a santidade. Todos nós somos chamados por Deus, queridos, para separarmos e consagrarmos as nossas vidas a Ele. A pessoa considerada santa é aquela que é separada por Deus para o adorar e para o servir, cumprindo assim a sua vontade. Então, queridos, para sermos seguidores de Cristo, para sermos considerados filhos de Deus, precisamos buscar a santificação. Nós vamos ver aqui na lição, queridos, que a santificação ela é progressiva. Hoje, queridos, temos que ser mais santos do que ontem. E amanhã, mais santos do que hoje. E assim até o final de nossa vida. Ou até Cristo vir nos buscar com a sua igreja. A introdução aqui da lição diz assim:
Para o cristão, a vida é um lugar santo, pois é por intermédio dela que acontece o verdadeiro culto a Deus. É por isso que o chamado à santidade não está somente circunscrito aos ambientes sagrados. Ele se dá na vida, onde nos encontramos com Deus Santo. O Deus que nos salvou e nos tornou justos pelos méritos de Jesus Cristo, também nos santificou para o seu serviço. Vejamos o que as Escrituras Sagradas têm a nos dizer sobre esse assunto. Ser santo. Eu te pergunto, o que é ser santo? O que significa ser santo? Ser santo, então, queridos, é ser dedicado a Deus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é santo, porque se dedicou a Deus e o Espírito Santo, a partir deste momento, mora dentro dessa pessoa. Então, se o Espírito é santo, você também é santo. Deus é santo, queridos, porque Ele é perfeito, sem pecado. E santidade é uma pureza perfeita. Deus é puro. E Deus não pode ser contaminado pelo pecado. Então Ele é perfeitamente bom e justo. Deus é o exemplo perfeito de santidade. E nós devemos buscar. Todos os salvos são santos, porque Deus os separou do poder do pecado. Nós não pertencemos mais à vida pecadora que levávamos antes. Agora nós pertencemos a Deus. Os nossos pecados já foram apagados. Ser santo, queridos, é ser puro diante de Deus. E nós somos purificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos santos porque Jesus é santo. Então, queridos, ser santo não significa ser perfeito. Quem é salvo ainda continua pecando, mas já não é mais dominado pelo pecado. O pecado acaba sendo aí um acidente de percurso e não uma coisa rotineira toda hora acontecendo. Quando você peca, o Espírito Santo já nos alerta e você se arrepende e pede perdão deste pecado. Diferente das pessoas que vivem no mundo, que pegam a toda hora sem ressentimento nenhum. Deus trabalha progressivamente em nossa vida, queridos, para a santificação. Quem é salvo procura então viver aí de uma maneira mais santa e também agradável a Deus. E o que isso implica, queridos? O que nós temos que fazer para ter essa vida santa? Primeiro, louvar a Deus. Pessoas, as nossas vidas, queridos, são dedicadas a Deus. E podemos louvar a Deus em tudo que nós fazemos. Então, ser santo é desenvolver uma intimidade com Deus. Também a vida em santificação, queridos, nesta vida nós devemos evitar o pecado. Sei que às vezes é quase impossível evitar todo o pecado, mas nós podemos vencer muitos pecados com a ajuda do Espírito Santo. Nós estamos livres, queridos. O pecado já não tem poder em nossas vidas. Já não tem poder de nos dominar. Se o pecado não agrada a Deus, queridos, também nós não deve agradar. Nós temos que ter distância do pecado. Mas como eu falei, mesmo a gente tendo uma vida santa, nós não somos perfeitos e nós pecamos diariamente. Mas o pecado é um acidente de percurso. Com o pecado feito, o Espírito Santo nos mostra e nós pedimos perdão. E essa vida de santificação também, queridos, nós devemos fazer o bem. Ter uma atitude de vida santa vai além de só evitar o mal. A Bíblia nos ensina como viver de maneira exemplar. Nosso trabalho, então, queridos, é aprender essa vida. Quando entendemos que somos santos, somos separados do pecado, a nossa atitude muda. Não precisamos viver mais na culpa e no medo do pecado, porque Jesus nos purificou. Agora podemos fazer o que é certo e agradar a Deus, que é o nosso Criador. O primeiro ponto aqui da lição, queridos,
fui chamado para ser santo. Ao lermos o Antigo e o Novo Testamento, percebemos que o Deus Santo convocou o seu povo escolhido para ser santo. O termo santo na Bíblia traz basicamente a ideia de separação do uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. Ou seja, um Deus Santo que quer ter comunhão com pessoas vem ao encontro delas por meio de Jesus e seu sacrifício na cruz, mediante o qual é possível tornar puro o impuro e santo o ímpio. O apóstolo Paulo diz aos irmãos da cidade de Tessalônica que a vontade de Deus para a vida deles é que sejam santificados. Eles deveriam ser completamente dedicados a Deus e ao serviço. Então, desta forma, devemos atender ao chamado à vida santa que o Senhor nos convoca a viver. E tal chamado deve se expressar em nossa vida com atitudes concretas, como, por exemplo, o cuidado que devemos ter ao curtirmos ou publicarmos algo nas redes sociais, ou quando estamos distantes dos nossos pais, mas na companhia de colegas da escola que tentam nos influenciar a fazer coisas equivocadas. Difícil, né? As amizades, as más amizades que acabam nos desviando do caminho do Senhor. E é certo também que nós vivemos aí dias difíceis, né? Em que a imoralidade que impera no mundo tem entrado pelos portões da igreja. E é urgente então que nós temos que entender que a chamada de Deus, a convocação do Senhor, queridos, é para nós sermos santos, buscar a santidade. A palavra santo significa separado. Se santificar, então, é separar-se do mundo e do pecado e se consagrar somente a Deus. A santificação, queridos, foi uma exigência de Deus para o povo de Israel na antiga aliança e também para a igreja da nova aliança que nós pertencemos. A Bíblia revela que o sacerdote deveria trazer na sua testa, na mitra, uma inscrição dizendo santidade ao Senhor. A santidade deve estar na nossa cara, deve ser a marca do cristão, o seu estilo de vida. A santificação, queridos, tem duas etapas: a imediata e a processual, a progressiva. Quando nos entregamos a Jesus, nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nascemos de novo, queridos, nós fomos então santificados. Todo o passado de pecado foi removido e a sujeira espiritual foi lavada. Essa etapa, queridos, quando aceitamos a Cristo, essa etapa é uma etapa imediata da santificação. É uma santificação posicional. Nós não éramos santos, mas a partir deste momento nos tornamos santos por causa de aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. No entanto, queridos, nós somos chamados para sermos santos, né? Mostrando que mesmo tendo um passado, mesmo nós tendo passado aí pela experiência instantânea da santificação, que eu acabei de falar que é a santificação posicional, nós mudamos de posição perante a Cristo e nos tornamos santos perante Ele, ainda existe a necessidade de algo a mais. Somos então chamados para sermos santos, e este termo está no presente. Isso mesmo. O que significa então que aquilo que Deus começou deve ser mantido e desenvolvido aí por cada um de nós. É a etapa chamada processual da santificação. Esse processo de santificação, queridos, precisa tocar o homem na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Então a santificação, queridos, como eu já comentei aqui nessa lição, ela é progressiva, dura a vida toda. Tem muita gente aí de outras denominações aí que fala que defendem a tese de que uma vez santo, uma vez salvo, salvo para sempre, que defende aí que quando aceitamos a Cristo nós somos salvos para sempre, somos santos para sempre. E não é verdade, queridos. A nossa vida é um processo.
Nós somos santificados no momento que aceitamos a Cristo, que se chama aí a santificação posicional, nós mudamos de posição perante a Cristo, mas na nossa vida aí existe a santificação progressiva, que como eu já comentei, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então nós temos que buscar essa santificação diariamente. Se nos afastarmos de Cristo, queridos, nos afastarmos de Deus, não buscarmos essa santificação, a palavra de Deus nos diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Então não basta você aceitar a Cristo, já aceitei a Cristo, já está tudo bem. Não, você tem que se santificar todos os dias. E esse processo, como já comentei, ela tem que tocar o homem na sua totalidade. Espírito, alma e corpo. O seu espírito, queridos, então é a parte que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. A sua alma é a parte que você, o espírito é a parte que tem consciência com Deus, né, das coisas espirituais. E a sua alma é a parte que tem consciência de você mesmo. É a tua consciência, os teus pensamentos. Já o seu corpo, queridos, é a parte que tem consciência das coisas naturais. Então a santificação atinge cada uma dessas três partes da seguinte maneira. A santificação do espírito é imediata e se dá através do novo nascimento. Como nós já dissemos, é a chamada de regeneração. É aquela santificação posicional perante a Cristo. Você muda de posição. Então, teu espírito recebe essa santificação imediata. A santificação processual, que é a santificação progressiva, tem então o seu lugar na alma e no corpo do ser humano. A alma não é regenerada instantaneamente, mas ela é restaurada pela palavra de Deus, que é o processo de mudança de valores, de conceitos, que também chamamos de desenvolver a salvação e despir-se do velho homem. Nós já estudamos aqui lições anteriores que falávamos sobre essa velha natureza, sobre despir-se do velho homem e se vestir-se do novo homem. O nosso corpo, queridos, só será totalmente santificado no arrebatamento, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado como o de Jesus. Mas até que isso aconteça, a santificação do corpo acontece pelo processo contínuo de sujeitar a carne, guardar-se da imoralidade e usar adequadamente os membros do corpo. E isso é o corpo inteiro. A santificação do corpo envolve, então, inclusive a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir. O seu corpo, queridos, é santo, é morada do Espírito Santo. Então, você tem que santificar o seu corpo também diariamente. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. E isso envolve muitas coisas. A gente tem visto que muitas pessoas não cuidam do seu corpo. Imagine se você não cuidar da sua igreja onde Deus mora lá dentro. O Espírito Santo mora dentro de você. Então o seu corpo é templo do Espírito Santo e tem que ser cuidado. Tem que ser santificado e separado para Deus. O ponto 2 aqui da lição fala a respeito da santificação. Nós já comentamos bastante a respeito da santificação. O que é santificação, processual, posicional, progressivo, nós já falamos bastante. Mas o terceiro ponto aqui que me chamou a atenção, queridos, não fui chamado para ficar. Olha, interessante, não fui chamado para ficar. Aqui no terceiro parágrafo diz assim: o termo ficar em nossa cultura teen atual pode ser entendido como um ato descompromissado entre duas pessoas de se beijarem ou realizarem algo, mas sem nenhum interesse de manter vínculos emotivos duradouros. Aqui não se busca conhecer ou se tornar conhecido pelo outro, muito menos a preocupação com os sentimentos que possam vir a existir em função da experiência física e emocional vivenciada. Daí ser natural e corriqueiro ouvirmos expressões como foi apenas um beijo, eu não quero nada com ele, a fila anda. Quem já não ouviu essas expressões, né? Então ficar, queridos, é uma expressão utilizada
mais ou menos a partir da década de 80, para nomear aí um tipo de relação na qual a troca de carinhos, de carícias, mas que, diferentemente do namoro mais sério, não tem o compromisso com o outro como um fator fundamental. A Bíblia, queridos, nos ensina a amar e respeitar as pessoas, e não brincar com elas, nem com os sentimentos delas. Ficar, queridos, é usar uma pessoa como um objeto, sem se preocupar com ela. Qualquer tipo de relacionamento, de intimidade, precisa de responsabilidade. A Bíblia não fala diretamente sobre ficar, mas avisa, queridos, que é muito importante controlar os seus desejos sexuais. Ficar, então, implica intimidade física, que desperta, então, desejos sexuais e pode acabar em sexo. Promove a promiscuidade e a falta de compromisso. Ficar, queridos, não ajuda a conhecer quem uma pessoa realmente é. Na verdade, é um ato de egoísmo dos dois lados, porque os dois querem satisfazer os seus próprios desejos usando a outra pessoa. Esse é o contrário de um relacionamento saudável, onde cada um se preocupa com o outro. Ficar, queridos, pode distorcer a imagem do outro, criando assim uma dependência errada pela pessoa errada. Então eu não aconselho você a ficar com outras pessoas. Espere o momento certo, ore para Deus, que Deus vai apresentar a pessoa certa para você namorar, para você ter um relacionamento sério. E namorar sim é conhecer, é a etapa até chegar a um casamento. Então fuja desse negócio de ficar. Ficar, como eu já disse aqui, a Bíblia explica, ficar é pecado. E nós estamos falando a respeito de santificação. E ser santo é ser separado do pecado. Então se você busca santificação, queridos, não vem com essa história de ficar, tá bom? Para concluirmos a nossa lição, queridos, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10 o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui, queridos, está exposto o mesmo princípio da santidade, esperado na vida dos sacerdotes do Antigo Testamento, que é a separação, dedicação, purificação, consagração e serviço. A implicação agora é muito maior do que o Antigo Testamento, pois não fomos escolhidos, queridos, por intermédio do ministério de um grande líder ou de um profeta, como Moisés ou de um outro sacerdote, como Arão, né? Ou então sob a liderança de Josué. Mas nós fomos escolhidos e separados, queridos, pelo próprio Cristo, o Filho de Deus. Então hoje nossa responsabilidade é muito maior do que do Antigo Testamento. Então busca a santidade, queridos. Como o tema da lição falou, a santidade não saiu de moda. Continua na nossa vida. Se você é um discípulo de Cristo, se você serve a Cristo e quer ver Deus naquele grande dia, queridos, busque a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.